Se Deus nos der graça, vamos falar um pouquinho nesta noite sobre o Vale de Ossos Secos. Tem algo que me chama a atenção, a inspiração, né? Uma das primeiras mensagens pregadas pelo irmão Brana, pelo profeta, irmão Brana, quando ele estava lá no meio dos pentecostais, ele ainda era um jovem, né, batista, e ele estava conhecendo pela primeira vez, ali estando no meio daquele movimento pentecostal lá nos seus dias. E ele foi chamado para subir ali na plataforma e trazer a palavra naquela manhã, e ele todo embaraçado, né, de calças listradas. Os batistas não criam que poderiam subir no púlpito de calças listradas, tinha que ser de terno, né, porque estava à frente, mas aquele povo não se importava com isso. Então eles chamaram o irmão Brana então trouxe uma tremenda mensagem. O irmão Brana era um jovem naquele tempo, né, e ele então pregou aquela mensagem que ele fala do Hades, né, do rico lá no Hades. Então ele chorou. Então foi uma das primeiras mensagens que o irmão Brana faz menção, e eu falei sobre isso também um pouquinho ali em São Joaquim da Barra, e desta feita eu gostaria de falar um pouquinho em uma das primeiras mensagens que o pastor Osmar pregou, pelo que ele já disse para nós, né, que a primeira mensagem que ele pregou quando ele se tornou pastor foi o Vale de Ossos Secos. Ele comentou isso em várias mensagens, né? E então vamos falar também nesta noite um pouquinho sobre este Vale de Ossos Secos. Amém? Então, meus irmãos, nós temos que entender uma coisa. Temos que entender que Adão precisou adormecer para que o corpo de Eva pudesse manifestar. Certo? Adão precisou adormecer para que o corpo de Eva pudesse se manifestar, para que Eva pudesse aparecer, se manifestar, aquele corpo, né? Da mesma forma, Jesus Cristo teve que adormecer no Calvário para que o corpo da igreja pudesse se manifestar no dia de Pentecostes, certo? Então Jesus teve que adormecer, teve que ser tirado para que o corpo da igreja pudesse manifestar, pudesse aparecer. Da mesma forma, é uma linha, eu gosto muito disso. Se torna simples, se torna fácil enxergar a Bíblia, né? Então, da mesma forma, o irmão Brana precisou adormecer, partir, ser tirado, para que o corpo de Apocalipse 10, 8 a 11, pudesse aparecer, manifestar, certo? E nós temos que perceber que também, né, no tempo de João, ministério que manifestou através do pastor Osmar, nós temos que ter o entendimento nos nossos dias. Nós viemos lá de trás, mostrando que João teve também que adormecer para que o corpo do quíntuplo de Efésios, para que o corpo da igreja pudesse aparecer, pudesse se manifestar, certo? Adão teve que adormecer para que o corpo de Eva se manifestasse. Jesus teve que adormecer para que o corpo da igreja no dia de Pentecostes pudesse se manifestar.
o irmão Brana teve que adormecer para que Apocalipse 10, 8 a 11, o ministério de João, pudesse se manifestar. João teve que adormecer para que nós pudéssemos se manifestar. Certo, meus irmãos? E quando você vê, lá nos dias de Jesus, né, profetiza, filho do homem, poderá estes ossos secos viver? Então você vê, meus irmãos, que Jesus, ele é o filho do homem, certo? Jesus Cristo não é um filho do homem. Um filho do homem é um profeta, mas Jesus Cristo é o filho do homem, porque ele é Deus profeta, certo? Então, meus irmãos, Jesus Cristo, ele profetizou no seu dia, né? Por quê? Porque durante as eras da igreja, se tornou um vale de ossos secos, durante as eras, né? Então Jesus, sabendo que durante as eras, depois da sua partida, depois que ele adormecesse, depois que ele fosse tirado, as eras se tornaria um vale de ossos secos, né? Por quê? A própria igreja, ela morreu durante a era das trevas, a própria igreja, né? Ela, ali naquele tempo de sofrimento, de perseguição, então a própria igreja, ela foi ao chão, e se tornou as eras um vale de ossos secos, sem vida, não tinha mais a vida, aquela vida do Espírito Santo que estava ali no dia de Pentecostes, que o próprio apóstolo Paulo disse, cuidado meus irmãos, que temo que após a minha partida surjam lobos, e que venham vestidos de ovelhas, e vos tragam alguma doutrina errada, e vós sejam enganados. E foi o que aconteceu na primeira era da igreja ali, quando veio o anticristo e trouxe a doutrina da Santíssima Trindade, e a igreja que combateu aquilo morreu na era das trevas. Então, você vê que as eras se tornou um vale de ossos secos, não tinha vida mais, a vida foi para o chão, a vida foi para a terra, certo? E quando a vida vai para a terra, né, quando a pessoa morre, o que acontece? Come a pele, come a carne, come os nervos, e fica o quê? Os ossos, certo? Mas Jesus, sabendo que as eras ia se tornar um vale de ossos secos, e Ezequiel havia dito e profetizado naquela visão, profetiza, filho do homem, poderão estes ossos viver novamente? Então Jesus, lá em Mateus 17, 11, ele disse, em verdade vos digo, ele estava profetizando ali, meus irmãos, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. E veio, meus irmãos, durante as 7 eras da igreja, este vale de ossos secos. E você vê na escritura, na profecia do vale de ossos secos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Jeová, tu sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos. E disse-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E quando os ossos secos ouviu a palavra do Senhor nos dias de Lutero, o justo vive pela fé, então o osso já começou a mexer, houve um ruído naquele vale de ossos secos, porque os ossos secos do dia ouviu a palavra do Senhor, e veio a mensagem de Lutero. E quando Lutero pregou a mensagem, o justo vive pela fé, meus irmãos, o que apareceu? Apareceu os nervos, começou a formar os nervos, é conforme a profecia.
E então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso, e olhei, e eis que vieram nervos, certo? Vieram nervos, sobre aqueles ossos, e era a mensagem de Lutero, o justo vive pela fé, não tinha vida ainda, mas já eram os nervos, era Deus trazendo aqueles ossos secos, que haviam morrido durante as eras, a igreja sendo restaurada, mas para ela ser restaurada, meus irmãos, ela tem que ouvir a voz do Senhor, para você ser restaurado, talvez você é um osso seco, mas você só pode ser restaurado se você ouvir a palavra do Senhor, e você vai ser restaurado, é por etapa, e tem 4 etapas, para aqueles ossos secos serem restaurados, certo? Primeiro vem os nervos, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, depois veio a carne, os músculos, depois dos ossos veio os nervos, veio os músculos, a carne, e então foi quando Deus manifestou a mensagem de John Wesley, durante as eras, era Deus restaurando a igreja, era Deus fazendo aqueles ossos, a igreja do Senhor Jesus Cristo, certo? Tornando vida, mas para ela tornar vida, primeiro tinha que vir nervo, depois tinha que vir carne, que foi a mensagem de John Wesley, depois teve que vir pele, para poder formar o corpo. Então você vê, o irmão Branham diz que você tem a justificação, santificação, o novo nascimento e o batismo do Espírito Santo. É as 4 etapas dos vale de ossos secos. Certo, meus irmãos? E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Então, meus irmãos, você vê Lutero, Wesley, e o movimento pentecostal, e quando chegou no tempo do irmão Branham, meus irmãos, você vê ali, nervo, carne e pele. Quando chegou no tempo do irmão Branham, Deus estava então manifestando a pele, porque o corpo estava sendo formado. Apocalipse 10, 1-7 estava sendo formado, e primeiro veio nervo, depois veio carne, e depois chegou a pele de Deus, a pele que Deus iria manifestar naquela pele, naquele corpo, porque o corpo foi manifestado, mas o corpo precisava da vida, é as 4 etapas, do vale de ossos secos, nervo, carne, pele, e então vem a vida, primeira, segunda e terceira etapa, então a vida vem sobre aquela pele, a vida vem sobre a terceira etapa, meus irmãos, certo? E você vê Lutero, Wesley e Branham, quando chegou em Branham, era a pele de Deus, a pele que Deus estava manifestando, a restauração outra vez, o Elias, que Jesus havia dito, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, porque o Elias era a pele de Deus, daquele vale de ossos secos que veio durante as eras, que se formou durante as eras, meus irmãos. Então quando vem a pele, é igual uma criança, diz o irmão Branham, que ela vai sendo formada dentro da barriga da mãe, e ela vai ao novo nascimento, ali, diz o irmão Branham, ela é simplesmente um corpo,
ela só recebe a vida quando ela nasce. Quando ela nasce, então o Espírito entra, porque tem que ter um corpo para receber aquele Espírito. E no vale de ossos secos, Deus fez a mesma coisa. Deus foi restaurando, pegou aqueles ossos e tornou os ossos da igreja. E então, Ele colocou naqueles ossos nervo, Ele colocou naqueles ossos carne, e Ele colocou naqueles ossos pele. Então, o corpo estava formado. E quando o corpo estava formado, lá em 1963, Deus soprou dos 4 ventos, e veio o Espírito Cristo, os selos revelados, os 7 selos revelados, os 7 trovões revelados. Era Deus restaurando. Profetiza, filho do homem. E Jesus profetizou. Pode estes ossos viver novamente? E quando chegou na 7ª era da igreja, Apocalipse 10, 1 a 7, se colocou de pé. Ossos, nervos, carne, pele, era brana. A pele de Deus era brana, meus irmãos. O irmão Brana veio e profetizou os 7 selos revelados. E profetizou os 7 trovões. Então o irmão Brana diz aqui, meus irmãos. Vamos para a mensagem. Restauração da árvore noiva, parágrafo 457. Profetiza, filho do homem, podem estes ossos viver? Eu gostaria de, se tivéssemos tempo, temos isto anotado aqui, mas eu tenho que pular isso. Profetiza, podem esses ossos viver? Tem as 4 etapas daquela igreja. Quais as 4 etapas dos ossos secos de Ezequiel que vem? Mas a vida somente vem, não quando os nervos estavam neles. Cristo não veio no tempo de Lutero. Cristo não veio no tempo de Wesley. Cristo não veio no tempo dos pentecostais. Cristo veio quando formou a pele. Quando Deus tinha o seu corpo formado na terra. Então o Espírito Santo, Cristo, selos revelados, veio e se manifestou no Monte Pôr do Sol. E manifestou o ministério do Filho do Homem outra vez. E manifestou o ministério do Filho do Homem outra vez. Nós vamos chegar lá. Mas a vida somente vem, não quando os nervos estavam neles, mas quando o vento soprou sobre eles. Foi aí quando isto voltou. Aquela 4ª mensagem da vida. Nervo, carne, pele. Então vem a 4ª mensagem. A vida. Aonde que a vida vem? Na pele. No corpo. A 4ª mensagem vem na 3ª etapa. Porque é a vida que vem no corpo. Daquele vale de ossos secos. Naqueles ossos secos. Isto voltou. Foi aí quando isto voltou, aquela 4ª mensagem da vida foi trazida de volta. Amém. Eu restaurarei, diz o Senhor. São Mateus 17, 11. Diz o irmão Brana, eu restaurarei, disse o Senhor. Aleluia, glória, louvado seja o Senhor. Parágrafo 458, irmão Brana diz, a 4ª luz é para vir e trazer os mesmos sinais. A vida, irmãos, a mesma vida que estava em Cristo. Certo, meus irmãos? Não podia manifestar os mesmos sinais no tempo de Lutero, porque o corpo não estava formado, era só nervo. Não podia manifestar os mesmos sinais no tempo de Wesley, porque era só carne. Não podia manifestar os mesmos sinais só com a pele, só com o irmão Brana. Precisava de Cristo descer e se manifestar em William Marion Brana. A 4ª luz é para vir e trazer os mesmos sinais. Observe, justificação trouxe de volta a polpa.
Santificação trouxe de volta a casca, a doutrina da santidade. O que trouxe de volta as folhas? Os pentecostais. O que é isto? Pentecostais, folhas, batem palmas, alegram-se, regozijam-se. Os pentecostais. O quê? Aí o irmão dá aquela paradinha. O quê? O quarto, que é o Espírito, certo? Que é Cristo selos, 1963, 28 de fevereiro de 1963, Cristo, lá sobre o monte pôr do sol, era o Espírito que veio dos quatro ventos, para trazer luz, a quarta luz, ao William Branham, para que ele pudesse revelar os 7 selos. O quarto foi a palavra, ela mesma, a palavra, Cristo selos. O quarto foi a palavra, ela mesma, a palavra feito carne. Por quê? Embrana, porque o corpo estava formado, o homem estava restaurado de novo, meus irmãos, certo? O primeiro Adão caiu, o segundo Adão veio para redimir o homem caído, mas o irmão Branham era o homem de pé novamente, o Filho de Deus de pé novamente, com caráter de Deus, vivendo a palavra de Deus, crendo em toda a palavra de Deus, porque ele formou ali a pele, ele era a pele daqueles ossos secos, daquele vale de ossos secos, da igreja que morreu durante as eras, e Deus então restaurou de novo. Poderão estes ossos viver novamente? Eu restaurarei, diz o Senhor. O quarto foi a palavra, ela mesma, a palavra feito carne, frutos do fruto do sinal da ressurreição que Cristo teve finalmente, depois que a justificação foi plantada, a santificação foi plantada, e o batismo com o Espírito Santo. As organizações morreram, e Cristo tem outra vez se centralizou como o topo da pirâmide. A primeira linha, justificação, santificação, o batismo com o Espírito Santo. Então, a vinda da pedra de coroa. Aquela pedra de coroa, meus irmãos, era Cristo no monte pôr do sol, que desceu. Irmãos, o Espírito vem sobre o corpo, certo, meus irmãos? Que é formado de osso, que é formado de nervo, que é formado de carne e que é formado de pele. Olha para você, é o que nós somos formados. Aí você vê nas eras da igreja, o corpo da pirâmide. Certo, meus irmãos? Por isso, irmão Branham está dizendo aqui, a pedra de coroa vem sobre o corpo. O corpo que foi restaurado durante as eras. Quem foi esse corpo? Foi o William Branham, meus irmãos, que manifestou o ministério do Filho do Homem. Então, a vinda da pedra. O que é isto? Aquele grupo do Espírito Santo sendo afiado, para que então isto possa encaixar com o mesmo tipo de ministério que ele tinha quando ele subiu. Por isso, irmão Branham veio e manifestou as mesmas obras. Curou os enfermos em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão Branham não tinha o poder para curar. O irmão Branham tinha a fé de Jesus Cristo, o poder de Jesus Cristo. Não era o irmão Branham que curava, que ressuscitava, era Jesus Cristo em William Branham, porque o William Branham era simplesmente a pele, aonde o Senhor Jesus estava manifestado outra vez. São João 14:12, aquele que crê em mim fará as mesmas obras, e obras maiores fareis, porque eu vou para o Pai, eu vou a Espírito. E mesmo que a igreja morra durante as eras, eu restaurarei,
e quando eu restaurar esta igreja de novo, eu voltarei e manifestaria as mesmas obras. O mesmo tipo de ministério que ele tinha quando ele subiu, que quando ele voltar, isso tomará toda a coisa no rapto, onde eles serão justificados, santificados, e com o batismo do Espírito Santo, aquela pirâmide se formará outra vez. Amém, meus irmãos? Então, Deus levantou o homem de pé. Poderão estes ossos secos durante as eras viver novamente? Tu sabes, Senhor. Então profetiza, filho do homem. E quando então chegou o tempo do irmão Branham, meus irmãos, que o irmão Branham veio e pregou os 7 selos revelados, o irmão Branham então manifestou o ministério do filho do homem outra vez. Jesus Cristo manifestou o ministério do filho do homem lá atrás, e ele profetizou sobre o vale de ossos secos durante as eras. Mas quando veio o irmão Branham então, com o ministério do filho do homem, ele profetizou agora sobre o vale de ossos secos que formou depois que o irmão Branham partiu. Depois que o irmão Branham partiu, meus irmãos, todo o povo da mensagem virou um vale de ossos seco. Todo mundo não sabia para onde ir, começou a escutar o irmão Branham. Quanto tempo, meus irmãos? Até o ano de 1965, cada mensagem poderosa. E foi só o irmão Branham morrer, que o povo da mensagem ali, primeira e segunda etapa, começou a se perverter, formar doutrinas erradas, porque eles perderam a vida. Depois que o irmão Branham partiu, depois que Jesus partiu, a igreja perdeu a vida, e se tornou um vale de ossos secos durante as eras. Depois que o irmão Branham partiu, o povo da mensagem perdeu a vida. E o povo da mensagem virou um vale de ossos secos, crendo em ressurreição isolada, crendo em aperto o play, ministério de fita, não pode ter pastor, é um vale de ossos seco, esse tipo de doutrina, meus irmãos. E durante 40 anos, viveram neste vale de ossos secos, sem saber o que fazer, sem saber o que pregar, sem saber o que crer. Mas a palavra de Deus diz: profetiza, filho do homem. E o irmão Branham então, quando ele profetizou os selos revelados, então, meus irmãos, nós temos que ver, que quando chegou o ministério de João, quando chegou o ministério de Apocalipse 10, 8 a 11, era o homem de pé novamente, era a igreja de pé novamente. Por quê? Porque nós tivemos a primeira etapa, nós tivemos a segunda etapa, nós tivemos carne, nós tivemos nervo durante este tempo. Era Deus restaurando outra vez. Depois que o irmão Branham partiu, Deus começou de novo. Deus não desiste de nós, meus irmãos, certo? No tempo das eras, Deus levou 7 eras da igreja para colocar o homem de pé novamente, para poder trazer o Espírito, os selos revelados. E depois que o irmão Branham partiu, Deus levou 40 anos para levantar o homem de pé novamente. Mas Deus tinha que formar um corpo novamente. E então veio nervo, primeira etapa. Então veio carne, segunda etapa. Mas quando veio a pele, no ano 2000, num homem chamado pastor Osmar Rodrigues Costa, o corpo de Apocalipse 10, 8 a 11 estava formado novamente. E o que aconteceu, meus irmãos? Poderão estes ossos viver? Ah, meus irmãos, então veio Cristo, selos revelados outra vez, manifestados para nós. O mesmo Espírito, meus irmãos. Por quê? Porque Deus tinha manifestado o corpo novamente. O corpo de Apocalipse 10, 8 a 11 estava de pé. Já tinha carne, já tinha nervo e já tinha pele.
Só que esta pele chamava-se Pastor Osmar Rodrigues Costa. Aleluia! Era o corpo de Apocalipse 10, 8 a 11. A pele de Deus. A pele de Apocalipse 10, 1 a 7 foi o William Branham. Mas a pele que Deus cumpriu, manifestou, Apocalipse 10, 8 a 11, chamou-se Pastor Osmar Rodrigues Costa. Só que assim como Adão teve que adormecer para manifestar Eva, assim também o irmão Branham teve que adormecer para manifestar João. Certo, meus irmãos? Agora, meus irmãos, o que nós temos que... Vamos ver aqui. Nós vamos chegar em nós, né? Vamos tomar aqui a mensagem, meus irmãos. Cristo é o mistério de Deus revelado. Parágrafo 593. Oh, se eu pudesse fazer com que o mundo visse isso. Por quê? Ai, aí está você. Aí está o corpo de Cristo vivendo. Permanecendo redimido. Redimido, ó que coisa! Justificado aos seus olhos. Por que nós somos justificados? Nós somos sua vitória. Eva foi a vitória de Adão. A igreja de Pentecostes foi a vitória de Cristo. Apocalipse 10, 8 a 11 foi a vitória de irmão Branham, do sétimo anjo. E nós hoje somos a vitória de quem, meus irmãos? Somos a vitória de João. Somos a vitória de Apocalipse 10, 8 a 11. E nós estamos de pé. Certo, meus irmãos? Por quê? Porque do mesmo jeito, irmãos, acompanha. Do mesmo jeito, depois que o pastor Osmar morreu, o povo da terceira etapa virou um vale de ossos secos. Ninguém sabia o que fazer, para onde correr, todo mundo perdido. Mas quando Deus manifestou o ministério do Filho do Homem, através do irmão Branham, o irmão Branham revelou os selos é o assim diz o Senhor. Certo, meus irmãos? E depois que o pastor Osmar partiu, porque ele tinha que ser tirado para poder manifestar o quíntuplo, para poder manifestar nós agora, a igreja, cada um de nós. Certo, meus irmãos? Tinha que manifestar. Por que que está manifestando tudo quanto é coisa hoje? Todo espírito. Mas Deus também está manifestando a sua igreja redimida, justificada, que crê na primeira, segunda e terceira etapa. Certo, meus irmãos? Tinha que aparecer, tinha que manifestar este quíntuplo de Efésios hoje. Esta igreja que o pastor Osmar formou, tinha que manifestar. Mas para manifestar, ele tinha, irmão, ele veio preparar uma igreja. Cristo veio preparar uma igreja. Manifestou no Pentecostes. O irmão Branham veio manifestar uma igreja. Manifestou em Apocalipse 10, 8 a 11. A igreja que creu nos selos revelados. Certo, meus irmãos? Da mesma forma, o pastor Osmar tinha que manifestar uma igreja. Ele veio preparar uma igreja. Mas para essa igreja aparecer, para essa igreja, esse povo manifestar, ele teve que adormecer. Mas quando ele adormeceu, ele já tinha profetizado os selos para nós. Pode estes ossos secos viverem. E então, o que aconteceu, meus irmãos? Deus manifestou nervo outra vez, Deus manifestou carne outra vez, Deus manifestou pele outra vez, meus irmãos. E levantou este corpo do quíntuplo de Efésios hoje, pastores, porque profeta e apóstolo foi João. Profeta e apóstolo, você não tem que colocar em nenhum outro pastor, porque foi João. Profeta e apóstolo foi o irmão Branham. Porque o profeta é o apóstolo. Diz o pastor Osmar, na mensagem quartel-general. O profeta é o apóstolo. Acabou, encerrou o assunto, meus irmãos. Não adianta qualquer pastor querer levantar e falar, eu sou apóstolo. Não,
O profeta é o apóstolo. O irmão Brana foi profeta e apóstolo. O pastor Osmar teve o ministério de João. João é profeta. Então o pastor Osmar teve o ministério profético e o ministério apostólico. Por isso que o apóstolo é aquele que ordena. O que é ordenar? Colocar as coisas no lugar. O que é ordenar, meus irmãos? O que o pastor Osmar fez? Escuta a mensagem, nós já passamos aqui. Minha primeira mensagem como pastor, quartel-general. Eu escutei o pastor Osmar falando isso. O que o apóstolo faz? Ele coloca as coisas no lugar, coloca a igreja no lugar. E o pastor Osmar, quem foi que colocou a era de Laodiceia e terminou no lugar? O cordeiro saiu do trono no lugar. O último eleito já entrou no lugar. Quem ordenou essas coisas? Quem colocou no lugar? Quem mostrou para nós? Foi João. Então ele foi profeta e apóstolo. E agora ele tinha que manifestar os demais ministérios que estavam nele. Mas para manifestar esses demais ministérios do quíntuplo de Efésio, pastores, evangelistas e mestres, ele tinha que ser tirado. Ele tinha que adormecer para Deus poder manifestar o ministério de pastor, o ministério de evangelista e o ministério de mestre. Certo, meus irmãos? E quando Deus manifesta este corpo, quando Deus manifesta esses ossos secos que vêm à vida, que recebem, então, o irmão Brand diz aqui, 597, Cristo é o mistério de Deus revelado. Oh, como eu gostaria que eu tivesse tempo para voltar a Ezequiel e tirar aqueles ossos secos e lhe mostrar. Ele disse, poderão viver esses ossos novamente? Ele disse, profetiza. Jesus profetizou. O irmão Brana profetizou no seu dia. Pastor Osmar profetizou outra vez, para poder manifestar nós, a igreja que vai ser arrebatada, meus irmãos. Ele disse, profetiza, 598, como pode vir a profecia? Somente através do profeta, tem que ser um profeta, teve que ser Jesus, teve que ser Brana, e teve que ser o ministério de João, é a palavra do Senhor, ouvi ossos secos. Nós éramos ossos secos, e veio então esta mensagem dos selos, dos trovões revelados, e trouxe nervos sobre nós, justificação, trouxe carne sobre nós, santificação, é a mensagem, meus irmãos, trouxe então o novo nascimento, meus irmãos, e veio então a pele, e formou o corpo. Então Deus o que faz? Derrama o Espírito Santo sobre nós. Ouvi, ossos secos, a palavra do Senhor, e nervos, pele vieram sobre eles. E quando nós ouvimos esta palavra, era a palavra da hora, era os selos revelados, era os trovões revelados. É isto que traz nervo, carne, é isto que traz justificação, santificação, o Espírito Santo para nós. É isto, meus irmãos, que faz você ser uma pele, aonde Deus, a vida, o Espírito pode se manifestar. E ele se levantou, profetizando para nós isso aqui, meus irmãos, escute. E eles se levantaram num poderoso exército. Somos um poderoso exército, cada um de nós, meus irmãos, toda a igreja, tanto aqui em Franca, como lá no Belém, como lá no Caju, como lá em Araxá, como lá em Mogi das Cruzes, como lá em Belo Horizonte, meus irmãos, como lá em Moçambique, como lá em Tete, Morrumbala, Zambésia, aonde estes selos foram derramados sobre a pele desta esposa de Cristo. Então cada um de nós formamos um exército poderoso para combater as hostes de Satanás, para combater os espíritos errados, para combater esses pensamentos e doutrinas errados. Por isso que nós somos feitos colunas no templo de Deus, certo, meus irmãos? E eles se levantaram num poderoso exército e começaram a marchar em direção a Sião. Glória a Deus, isso é Ele, a vitória. Querido Pai Celestial, te agradecemos nesta noite, Senhor, porque não somos mais ossos, Pai, ossos secos, Senhor, sem vida, Pai.
perdidos no mundo. Não somos somente nervos, Pai. Não somos somente carne. Não somos somente pele, Pai. Mas agora somos um corpo aonde fomos vivificados pelo Teu Espírito Santo. Obrigado pela mensagem desta noite, Senhor. Te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.